Fala pessoal, e aí, beleza? Dessa vez a gente vai falar sobre neuroanatomia, mas totalmente direcionada para os 12 pares cranianos. Nós não vamos entrar na neuroanatomia para falar de diencéfalo, telencéfalo, mesencéfalo, cerebelo. Não, nós vamos partir direto para o sistema nervoso periférico, bem focado especificamente nos 12 pares cranianos, que é de extrema valia conhecimento para o cirurgião dentista, o cirurgião bucomaxilofacial também. Beleza? Então vamos lá. Primeiro passo para a gente conhecer um pouco da neuroanatomia é saber da composição de um feixe nervoso. Eu tenho nesse feixe um revestimento extremamente externo chamado de epineuro. O epineuro ele comporta tanto os feixes nervosos propriamente ditos, como os vasos, artérias e veias. Dentro desse perineuro, eu tenho os feixes nervosos revestidos por um perineuro. Então, epineuro, perineuro. Aqui nessa imagem 3D, eu consigo ver bem externamente aqui o nosso epineuro, e revestindo todo esse tronco aqui, eu tenho um perineuro. De forma mais interna e unitária, em cada bolinha dessa que você está vendo aqui, eu tenho um revestimento que chama-se endoneuro. E o endoneuro é essa camada mais interna que vai estar revestindo um axônio. Então, eu posso dizer que dentro de um nervo periférico, eu tenho um revestimento com um perineuro e diversos feixes axoniais revestidos por endoneuro. Beleza, professor? Eu já ouvi falar que existe a chance de quando você romper um nervo, você fazer uma síntese, uma neurorrafia. Isso é verdade? É verdade. Mas por que é muito difícil você fazer uma neurorrafia 100% bem-sucedida? Você está vendo aqui que um nervo não é uma peça única, né? São várias projeções dentro de um nervo, que são os axônios, tá? E eles, quando rompidos, você casar isso exatamente como era antes é muito, muito, muito difícil. Certamente posso dizer que é impossível você casar 100% como era antes. Então, certamente algumas fibras vão se trocar. E aí acontece o caso onde a sensibilidade, por exemplo, ou a motricidade, ela fica um pouco embaralhada. Acontece, por exemplo, nos casos que são nervos sensitivos, uma desestesia, uma hiperestesia ou por aí vai. Mas, enfim, vale a pena fazer a neurorrafia nos casos que são passíveis de neurorrafia? Claro que vale. Só que você chegar a um resultado 100% é sempre muito difícil. Mas quando a gente fala de nervos cranianos, os 12 pares cranianos, nós estamos falando de feixes nervosos extremamente finos e delicados. Principalmente quando a gente fala de facial, de trigêmeo. Então, nesses feixes que são mais finos, você realizar uma neurorrafia é sempre muito, muito, muito difícil. Porque enquanto vocês estão vendo aqui, ele ampliado, muito bonito, né? Feixes nervosos com calibre assim de um dedo, a gente está falando de feixes de membros inferiores, de membros superiores, né? O nervo ulnar, o nervo mediano, por exemplo. São feixes um pouco mais calibrosos. Agora, quando a gente fala de pares cranianos, facial, trigêmeo, por exemplo, nós estamos falando de feixes com a espessura de um fio de cabelo. E primeiro você encontrar esse feixe lesionado, juntar e conseguir com um fio extremamente fino, através de uma microcirurgia, fazer
esse restabelecimento, juntar novamente e fazer essa neurorrafia, é muito, muito, muito difícil. Por que eu estou falando isso para vocês? Para justificar que as lesões de nervos que pertencem aos 12 pares cranianos, tem alguns que são um pouco mais calibrosos, mas facial e trigêmeo, por exemplo, que são muito, muito finos, lesões muitas vezes costumam ser permanentes se fizerem um rompimento total desse nervo. Professor, existem outros tipos de lesões, existem vários tipos de lesões nervosas, tá? Neuropraxia, axonotmese, neurotmese, mas isso também é para traumatologia. O que eu quero dizer para vocês por que é importante a gente conhecer muito bem os 12 pares cranianos, principalmente trigêmeo facial, quando a gente for ter essa aula específica? É muito importante porque se porventura acontecer uma lesão total desse feixe, restabelecer ele é praticamente impossível. Então é muito difícil. Então nós temos que ter muito cuidado com esses 12 pares cranianos, porque para você recuperar ele, para você fazer uma neurorrafia, é extremamente difícil. E não só por isso. Lógico que os 12 pares cranianos vão conferir diversas funções na nossa face, principalmente, que a gente vai precisar conhecer para o nosso dia a dia. Então vamos lá. Chega de bate-papo e vamos falar do primeiro par craniano. O primeiro par craniano é o nervo olfatório. O olfatório, como o próprio nome sugere, ele é responsável pelo nosso olfato. O nervo olfatório, quando a gente fala, antes de eu dar sequência, quando a gente fala de pares cranianos, nós estamos falando de feixes nervosos que estão se iniciando, estão saindo diretamente de alguma região do nosso encéfalo, do nosso cérebro, por assim dizer. Diferente dos nervos espinhais, que vão estar sendo projetados da medula espinhal. Então, quando eu falo 12 pares cranianos, eu estou dizendo para vocês que aqui eu tenho 24 nervos, 12 de um lado, 12 do outro, ou seja, são 12 pares, que saem dessa região e precisam atingir alguma região da nossa cabeça, pescoço ou face. E o primeiro deles chama-se olfatório. O olfatório, responsável pelo olfato, ele vai na região de fossa craniana anterior, ele vem percorrendo até encontrar o osso etimoide. No etimoide tem essas foraminas cribiformes. Ele penetra nas foraminas cribiformes e ele vai estar automaticamente dentro da cavidade nasal. Quando nós vimos em osteologia que o etimoide, ele além da fossa craniana anterior, ele ajuda a formar a parede medial da órbita e o septo nasal através daquela lâmina perpendicular dele, eu estou dizendo para vocês que imediatamente abaixo dessas foraminas cribiformes do etimoide, eu tenho a cavidade nasal. Então, quando o olfatório ele desce ali, ele já está na área de atuação dele. Imediatamente após sair do crânio por essas foraminas cribiformes, ele já vai atingir a região que ele gostaria de chegar, que é na cavidade nasal, onde ele vai realizar essa função de conferir o olfato. Beleza? Segundo par craniano, é responsável pela nossa visão. É o nervo óptico. Professor, mas eu vejo que muitas pessoas confundem olfatório e óptico. Às vezes bota que o óptico é o primeiro, que o olfatório é o segundo. Muita gente costuma usar um macete que é muito simples de você gravar. Você tem um nariz e 2 olhos. Então, você tem um olfatório e você tem 2 ópticos. Professor, mas isso é muito bobo, isso é muito simples.
mas não deixa pelo menos você esquecer. Numa situação de prova que você está mais nervoso, você vai fazer uma prova de residência, uma prova de concurso, você lembra que é olfatório, óptico. Beleza? O óptico, ele sai do crânio. Lembrem-se, os pares cranianos precisam sair do crânio para chegar em algum lugar. Então, a gente sempre vai falar por onde determinado par craniano emerge do crânio, ou seja, sai do crânio. Ah, pela estrutura tal, que são estruturas normalmente que nós já vimos em osteologia. Por exemplo, o nervo óptico, ele sai do crânio pelo canal óptico. O canal óptico está aqui no nosso osso esfenoide. Vocês vão ver que primeiro, segundo, terceiro, ele vai descendo, ele vai vindo para posterior no crânio. Então, essa numeração de 1, 2, 3, 4 é conforme a gente vai vindo de anterior para posterior. Então, o primeiro está aqui, o segundo está aqui, o terceiro vai estar mais atrás, o quarto mais atrás e por aí vai. Então, o primeiro olfatório, vocês viram, foraminas cribiformes. O segundo óptico, ele é diretamente responsável pela nossa visão. O óptico ele vai chegar até o globo ocular. E para chegar até essa região, ele vai passar pelo canal óptico. Olha como ele chega até a cavidade orbitária pelo canal óptico. E aí ele encontra o globo ocular e confere a nossa capacidade de visão. Esse é o nosso segundo par craniano. O nervo óptico, ele tem uma peculiaridade que em determinado ponto, próximo ali da célula túrcica, os dois, ou seja, o par, o nervo óptico de um lado com o nervo óptico do outro, eles se encontram e cruzam fibras. Essa região onde eles cruzam fibras chama-se, na verdade, quiasma óptico. Então, o quiasma óptico é onde o nervo óptico de um lado se encontra com o nervo óptico do outro lado e eles trocam fibras. Qual a importância desse quiasma óptico? Nós vamos ver na aula de órbita, de anatomia orbitária, voltada principalmente também para o trauma, nós vamos ver que esse quiasma óptico tem uma função muito importante na fisiologia e na avaliação pupilar do paciente, no que diz respeito à abertura de um lado, à abertura do outro, para você poder saber avaliar bem o seu paciente num trauma. Tá? Então, guardem essa questão do quiasma óptico. A gente vai usar bem ela mais adiante. Olhando em uma peça anatômica, olha que beleza! Nós estamos vendo o quiasma óptico por baixo do polígono de Willis. Então, o quiasma óptico e o polígono de Willis, eles estão muito próximos. Essa região de célula túrcica, essa região de fossa craniana média, comporta muitas estruturas que vão ser de interesse para a gente, principalmente nesse bate-papo de agora. Tá? Mas essa imagem é sensacional, porque eu consigo ver o polígono de Willis, a artéria cerebral anterior, a artéria cerebral média, os ramos comunicantes. Consigo ver também o nosso nervo olfatório e o nosso nervo óptico até a formação do quiasma óptico dele. Até onde a gente caminhou no nosso bate-papo, são essas estruturas que a gente vai conseguir enxergar nessa visão. Tem muitas outras estruturas aí para a gente enxergar, mas são estruturas que nós ainda não falamos, que vamos falar mais adiante. Tá certo? Mas eu preciso que vocês comecem a ter essa noção porque a gente vê tudo muito separado, nervos, artérias, veias, e agora eu começo a mostrar para vocês algumas correlações de estruturas nervosas com estruturas vasculares, por exemplo. Então a gente tem aqui o quiasma óptico bem abaixo, pouco abaixo, né? Bem pertinho da nossa artéria carótida interna de um lado, do outro, e da formação do polígono de Willis. A movimentação do globo ocular já é feita por um outro nervo, que é o nosso
terceiro par craniano, que chama-se óculo motor e leva esse nome justamente por conferir motricidade ao globo ocular. Então, enquanto o segundo par craniano confere a visão, o terceiro par craniano também se relaciona com o olho, mas não com a visão propriamente dita, apesar dele ter algumas outras funções. A função principal dele vai ser conferir a motricidade do globo ocular. Para isso, nós precisamos falar de músculos do globo ocular. Então vamos lá. O globo ocular, ele possui alguns músculos que são importantes para o nosso conhecimento. Ele possui 4 músculos retos. Um reto superior, um reto medial, já que aqui está a linha média, né? Olha os ossos nasais aqui. Então, reto medial, um reto lateral e um reto inferior. Novamente, um reto superior, um reto medial, um reto lateral e um reto inferior. Esses são os 4 músculos retos do globo ocular. Ainda assim, eu tenho 2 músculos que são oblíquos. Professor, o que é um músculo oblíquo? É um músculo que não é reto, é um músculo que tem uma curvatura. Eu tenho um músculo oblíquo superior e tenho um músculo oblíquo inferior. Então, novamente, 4 retos. Superior, inferior, medial e lateral. 2 oblíquos, um superior e um inferior. Esses são os 6 músculos do globo ocular. Mas na cavidade orbitária, ainda tem mais um músculo que não se relaciona com o globo ocular em nada, mas que está na cavidade orbitária, que é o músculo levantador da pálpebra. Então vamos lá. Sete músculos da órbita, sendo que 6 se relacionam com o globo ocular e 1 não tem absolutamente nada a ver com o globo ocular. Deixa eu voltar aqui de novo só para pegar a animação do início. Tirei o globo ocular. Marquei lá, ó, reto superior. Beleza? Reto inferior. Reto lateral e reto medial. Beleza? Assim nós fechamos os 4 músculos retos. Eu tenho aqui o oblíquo superior e esse músculo oblíquo superior, ele tem uma peculiaridade. Ele ganha esse formato oblíquo porque ele passa por um tendão. Então ele fica... Já viram um desenho animado, né, que o personagem vai lá puxar alguma coisa muito pesada, uma caixa com uma corda, e essa corda ela vai passar por uma roldana e desce ali naquela caixa. Então ele usa essa roldana para ir puxando e ir subindo uma caixa. Isso é muito comum nos desenhos animados, né? Então essa roldana ela é como se fosse uma polia, ou seja, ele puxa a corda e a corda vem percorrendo pelaquela polia. Beleza? A tróclea é um tendão que funciona como uma polia. Tá? Quando esse músculo se contrai, ele puxa o globo ocular nessa direção. Tá? Então, beleza. Já entendi que tem um músculo oblíquo superior que passa pela tróclea. Certo? O que mais a gente tem? Nós temos um oblíquo inferior. Esse não passa por tróclea nenhuma, tá? Esse aí ele é curvo, ele é oblíquo por si só, tá certo? Falei então desses 4, mas esses 2. Esses são os 6, deixa eu marcar aqui. Esses são os 6 músculos do globo ocular.
tá certo? Mas na cavidade orbitária são 7, tem mais um. Esse 1, ele trabalha com a pálpebra superior e não tem nada a ver com o globo. Bom, o que eu preciso que vocês entendam aqui? Eu vou mostrar para vocês. Tá vendo esse fundo aqui? Que tem um tendão circular? Eu vou trocar a imagem e nós vamos olhar esse tendão circular aqui. Esse tendão chama-se anel tendinoso de Zinn, ou simplesmente anel de Zinn. Zinn como, professor? Zinn. Beleza? O anel tendinoso de Zinn, ele é o ponto de origem de quase todos os músculos do globo ocular. Isso cai muito em prova de residência de cirurgia maxilofacial. Então, vamos lá. Quase todos esses músculos que eu falei aqui, se originam lá atrás no anel tendinoso de Zinn, menos um. Olha bem para essa imagem. Todos os músculos estão vindo lá de trás, menos um. O oblíquo inferior. O oblíquo inferior está vindo já aqui da frente. De novo. Olha só. Quase todos os músculos se originam aqui atrás no anel tendinoso de Zinn, menos um, o oblíquo inferior. O oblíquo inferior se origina ali na parede medial da órbita mesmo. Beleza? Origem é o ponto onde os músculos estão fixos e quase não tem movimento durante a contração. Por isso que para eu falar de órbita, eu precisei que vocês passassem lá na osteologia e também no estudo dos músculos, na miologia, para a gente conseguir entrar em temas mais complexos como esse. Então vamos lá, recapitulando, 7 músculos da órbita, sendo que desses 7, 6 se relacionam com o globo ocular, 6 se inserem no globo ocular, menos um. Quem é? O levantador da pálpebra. Todos esses músculos que eu falei vão se inserir no globo, porque eles precisam movimentar o globo. Menos um, o levantador da pálpebra, ele não precisa movimentar o globo, ele precisa levantar a pálpebra. Então a inserção dele é na pálpebra. Peguem aqui o macete comigo, tá? 7 músculos. Quase todos se originam no anel de Zinn, menos um, oblíquo inferior. 7 músculos, quase todos se inserem no globo ocular, menos um, levantador da pálpebra superior. Anotem isso aí que eu acabei de falar, porque isso aí vai te dar uma luz sempre que perguntarem de origem e inserção de músculos da cavidade orbitária. Beleza? Para a gente poder ter uma noção da cavidade orbitária no que diz respeito a exames de imagem, porque esses músculos, por que eu estou falando muito de cavidade orbitária dentro da aula de pares cranianos? Porque eu vou precisar falar de outros pares cranianos que penetram na órbita também. Então, só para a gente ter uma ideia da anatomia orbitária, presta atenção nesse vídeo, eu vou passar ele novamente. Para eu entender, para eu conhecer a anatomia imaginológica, eu tenho que saber esses 3 cortes básicos, tá? Vamos passar aqui de novo. Corte axial ou transversal. E quando eu mostro um corte para vocês, um corte axial, eu estou cortando assim, eu posso ir descendo ou subindo com ele. Então, olha na imagem como que eu vou descendo com o corte e aqui do lado a imagem ela vai descendo também. Assim é uma tomografia. Então vamos lá. Olha o corte axial, como é que ele vai descendo. Olha como é que vai mostrando aqui. Olha, estou na altura da órbita, eu estou vendo a órbita.
Estou na altura da órbita com o meu corte, eu estou vendo globo, ossos nasais, outro globo, nervo óptico, vou conseguir ver várias estruturas. Então, lá, conforme eu vou descendo, ele vai mudando. Agora eu troquei, eu estou num corte que é sagital. Mas o sagital não fica travado aqui no meio, eu posso correr com ele, né? Então, olha lá, eu estou no iniciozinho, vou correndo, ó. Vou correndo até onde eu quiser. Quero ver mais para cá, quero ver mais para lá. A mesma coisa, um corte coronal. Corte coronal é assim, né? Como está na imagem. Então, eu vou correndo com ele para trás. Olha como é que a imagem vai mudando. Conforme eu vou percorrendo, a imagem vai mostrando para mim de uma forma diferente. Então, olha aqui, ó, eu estou num corte axial. Esse corte axial é assim que eu estou vendo o encéfalo. É como se eu pegasse um crânio e cortasse assim mesmo. Ah lá, não é parecido? Deixa eu dar ver se eu consigo percorrer um pouquinho mais. Bom, acabou passando, né? Mas aqui eu consigo ver exatamente as mesmas coisas que eu vejo ali do outro lado. Só que na direita nós temos uma peça anatômica e na esquerda nós temos uma tomografia. Deixa eu passar aqui de novo só para ver se eu pego de novo. Olha lá, agora ficou mais parecido, ó. Eu vejo aqui alguns sulcos e giros, da mesma forma que eu vejo aqui no telencéfalo. Eu vejo aqui, né, o corno anterior e corno posterior dos ventrículos laterais, igualzinho aqui, ó. Corno anterior e corno posterior dos ventrículos laterais. Não quero entrar na neuroanatomia propriamente dita, mas eu quero só mostrar para vocês que esses cortes são importantes para você conseguir se localizar quando a gente for falar, mostrar mais imagens e mais imagens para vocês. Preciso que vocês tenham em base esses eixos, esses planos anatômicos para a gente poder conseguir aproveitar ao máximo a nossa visualização de tomografias, de imagens. Tá certo? Então, quando eu passo aqui, ó, vocês já sabem que esse é um corte axial. Estou subindo e descendo ali, ó. Olha o que eu consigo ver. Presta atenção. Aqui está melhor de ver um pouquinho, ó. Deixa eu pausar. Está correndo muito. Pronto, olha aqui comigo. Eu tenho um corte axial na altura da órbita. Então eu consigo ver o globo ocular, eu consigo ver o músculo reto lateral, o músculo reto medial, o nervo óptico, a parede medial da órbita, que é composta por lacrimal e etimoide. Dentro do etimoide eu sei que tem células etimoidais, que são essas aqui. Beleza? Esse fundo da órbita aqui, ó, na parede lateral, a gente sabe que é esfenoide, e aqui mais anterior, a gente sabe que a parede lateral da órbita é composta pelo osso zigomático. Então, zigomático e esfenoide compõem a parede lateral da órbita. Zigomático e esfenoide. Isso é para a gente começar, eu sei que no início é difícil, mas é para a gente começar a ter mais afinidade com os exames de imagem, com a anatomia nos exames de imagem. O que eu estou mostrando para vocês aqui é uma órbita relativamente normal. Aqui, essas células etimoidais eram para estar igual a essas aqui. Então, tem, digamos que uma sinusopatia relacionada a essas células etimoidais. Como assim, professor? Eu estou vendo que tem secreção dentro dessas células etimoidais, mas não teve trauma nesse caso, não teve nada muito específico. Já aqui, eu consigo ver que tem uma fratura na parede lateral da órbita. Vocês conseguem acompanhar comigo? Ó, aqui está retinho, aqui está contínuo, aqui não. Aqui tem uma fratura na parede lateral da órbita. E nessa fratura de parede lateral da órbita, se eu olhar com muito cuidado, eu vou desenhar para vocês poderem ver. Aqui, ó, o músculo reto medial. E olha o desenho do músculo reto lateral. Ele está fazendo isso aqui, ó. Ele está entrando para a fratura. Vou apagar e vou passar o vídeo para vocês olharem de novo. Olha aqui, ó. Ele está fazendo isso aqui, ó, para dentro da fratura. Beleza? Então, conhecemos
os músculos do globo ocular, e isso vai ser fundamental para a gente poder entender os nervos, os pares cranianos. Quando eu falo para vocês, tá, sobre os músculos da órbita, os 7 músculos da órbita, eles possuem inervações específicas. Então eu digo para vocês que o óculo motor, olha o nome, óculo motor, ele vai ser responsável por motricidade do globo ocular. Ele vai ser responsável por inervar quase todos esses músculos. Quase todos esses músculos. Menos 2. Caramba, professor, tudo tem regrinha de menos 1 e menos 2? Exatamente. O óculo motor, ele vai ser responsável por inervar quase todos esses músculos. Menos 2. O reto lateral vai ser inervado por um nervo chamado abducente, que é o 6º par craniano. Calma, professor. Deu nó. Deu nó. Então vamos voltar. Olfatório, primeiro. Óptico, segundo. Óculo-motor, o terceiro é O. Beleza? Óculo-motor é o terceiro. Guarda aí. Olfatório, óptico, óculo-motor. Vocês já descobriram que o 6º par craniano, a função dele, o abducente, é inervar o músculo reto lateral. Quem gosta de musculação, né, de academia, quando você está fazendo um exercício que você aproxima da linha média, você está fazendo adução. E quando você está fazendo um movimento que você afasta da linha média, você está fazendo um movimento de abdução. O músculo reto lateral, ele traciona o globo ocular para longe da linha média, para fora. Ele faz a abdução do globo ocular. Então, o reto lateral, ele é inervado pelo nervo abducente, porque ele faz a abdução do globo ocular, ele afasta o globo ocular da linha média, tá certo? Ele traciona o globo ocular nessa direção, para longe, para fora da linha média, beleza? O outro músculo que foge à regra é o oblíquo superior. Ele passa pela tróclea, então ele vai ser inervado pelo troclear, que é o 4º par craniano. Então, dentro da nossa casinha aqui, o que a gente já tem? Todos os outros vão ser inervados pelo óculo motor. O que a gente tem dentro da nossa casinha aqui? Olfatório, óptico, óculo motor, troclear e abducente. O que o olfatório faz? Olfato. O que o óptico faz? Visão. O que o óculo motor faz? Ele faz a motricidade do globo ocular. Ele faz a inervação de quase todos os músculos do globo ocular, menos 2. Quais são os 2 que ele não inerva? Ele não inerva o oblíquo superior, que é de responsabilidade do troclear, e ele não inerva o reto lateral, que é de responsabilidade do abducente. Anatomicamente falando, eles passam todos em conjunto nessa região. Opa, meu laser, pronto. Nessa região aqui, próximo da fossa craniana média. Então, quando eu olho em uma figura anatômica, eu consigo ver muito claramente o óculo motor, o troclear e o abducente passando juntos. Eles passam juntos e penetram na fissura orbital superior. Se você não lembra onde é a fissura orbital superior, não tem problema. Vai lá na nossa aula de esfenoide, dá uma recaprichada nela, porque ali tem várias passagens que a gente está falando e que a gente ainda vai falar. Beleza? Na nossa aula de temporal e esfenoide,
Nós abordamos bem essa região de fossa craniana média e esses pontos de passagem. Então, se ainda ficou um pouquinho perdido nessa questão da osteologia, volta lá e dá só uma revisada antes desse nosso bate-papo. Fechado? Bom, óculomotor, troclear e abducente passam juntos pela fissura orbital superior. Beleza? Eu tenho aqui ainda o quinto e o sétimo par craniano que eu ainda não conheço. Eu soube a respeito do 1, 2, 3, 4 e 6. Eu pulei o quinto. Quem é o quinto? O quinto é o nosso trigêmeo. O trigêmeo é esse cara aqui que já está na nossa imagem. E ele chama-se trigêmeo justamente porque ele tem 3 divisões. Trigêmeo 1, 2 e 3. Ou seja, trigêmeo, que é o quinto par craniano, é o V, V1, V2 e V3. Nervo oftálmico, nervo maxilar e nervo mandibular. Professor, vamos estudar o trigêmeo? Vamos num bate-papo específico do trigêmeo. O trigêmeo ele é bem complexo e ele penetra diretamente na nossa área de atuação, que é a face. O trigêmeo, nós vamos precisar anestesiar diversos ramos dele e eu vou precisar entrar bem profundamente em trigêmeo com vocês, assim como no nervo facial. Facial e trigêmeo, o cirurgião dentista tem que conhecer eles de ponta a ponta. E eu reservei um bate-papo específico sobre os dois para a gente desenrolar tudo que vocês têm de dúvida sobre trigêmeo e facial. Tá certo? Então esses dois, trigêmeo e facial, eles vão ficar um pouquinho de lado agora para na aula de trigêmeo e de facial, na aula específica deles, a gente conseguir esclarecer tudo. Fechado? Vamos para o oitavo já. Caramba, professor, a gente já está no oitavo? Já estamos no oitavo. O oitavo par craniano chama-se vestíbulo coclear. O nervo vestíbulo coclear, ele é responsável pela nossa audição. Ele vai penetrar no meato acústico interno, é esse em rosa, e vai conferir para a gente a capacidade de audição. O nono par craniano chama-se glossofaríngeo. O glossofaríngeo aqui, na verdade, já está um conjunto de glossofaríngeo, vago e acessório. Glossofaríngeo, vago e acessório. O glossofaríngeo, ele é responsável, tá, por uma série de coisas. Mas vocês vão ver que quando eu falo glosso, eu estou me referindo à língua. Faríngeo. O glossofaríngeo ele tem uma responsabilidade importantíssima com o terço posterior da língua. Ele vai ser responsável por dar a sensibilidade dolorosa e a sensibilidade gustativa de um terço posterior da nossa língua. Professor, ele tem outras funções? Tem. Na aula de anatomia vascular a gente vê que os vísceroreceptores se comunicam com o encéfalo através do glossofaríngeo. O glossofaríngeo ele tem várias funções e todos esses 12 pares cranianos têm várias funções. O que a gente está colocando aqui em pauta são as funções principais de cada um, para a gente poder ter base para se aprofundar em cada um deles, para a gente ter base para conseguir saber fazer uma prova e responder bem uma prova que aborde os 12 pares cranianos. Claro que você pode se aprofundar especificamente em cada um. Por exemplo, o próprio óculo motor, que tem essa função de motricidade do globo ocular, ele tem essa função acessória de levantar a pálpebra superior. Ele tem uma função acessória de controlar a abertura e fechamento da nossa pupila. Então, nós temos diversos nervos que são muito complexos e nós estamos falando da base deles, da função principal deles, tá certo? Bom, glossofaríngeo, já falei, o nervo vago, também nós já
abordamos bastante nervo vago quando a gente entrou na anatomia vascular e falamos de nervo vago, né, a respeito dele ser um nervo parasimpático, um nervo que desacelera muitas das nossas vísceras. Se muito estimulado, podemos fazer uma síncope vagal, podemos desmaiar, dependendo do tamanho do estímulo ao nervo vago. E o nervo acessório, ele ainda é bem debatido na literatura, ele ainda é bem discutido na literatura. Uma inervação bem específica que se tem a respeito do nervo acessório, né, porque dão esse nome a ele de acessório, ou seja, muitas pessoas consideram, muitos autores consideram que ele realmente faz uma função só de assessorar outros pares cranianos. Porém, sabe-se que ele é responsável pela motricidade também do músculo trapézio. E é muito comum em pacientes oncológicos que fazem o esvaziamento da cadeia linfonodal acontecer uma lesão de nervo acessório e esse paciente ter dificuldade de levantar o braço, porque quando a gente levanta aqui, principalmente o ombro, nós utilizamos muito o músculo trapézio. Então, o trapézio, a motricidade do trapézio é de responsabilidade do nervo acessório. E, por fim, o nosso nervo hipoglosso, que passa pelo canal do hipoglosso. Esqueci de comentar com vocês, né? O glosso faríngeo, o vago e o acessório, eles estão em cor verde, porque eles passam aqui, pelo mesmo forame jugular para sair do crânio. Assim como eu coloquei em roxo oculomotor, troclear e abducente, porque os três passam pela fissura orbital superior. Beleza? Então, coloquei da mesma cor. Glosso faríngeo, vago e acessório saem do crânio pelo forame jugular. E o hipoglosso, ele sai do crânio por um canal que leva o nome dele, canal do hipoglosso. O hipoglosso ele vai ter a função principal de movimentar a nossa língua. Tem glosso, relaciona com língua. Então, para a gente fazer um apanhado rápido desse bate-papo. Olfatório sai do crânio pelas foraminas cribiformes. Confere a capacidade do olfato. Descendo um pouquinho mais, vindo um pouquinho mais para posterior, nervo óptico, segundo par craniano. Ele vai sair do crânio pelo canal óptico e vai conferir a capacidade de visão. Oculomotor, troclear e abducente. Os três penetram na fissura orbital superior para chegar até a cavidade orbitária. O oculomotor faz a motricidade dos músculos extrínsecos do globo ocular, os músculos extrínsecos da órbita, sendo que dois não são do oculomotor. O troclear, ele vai inervar o oblíquo superior e o abducente vai inervar o reto lateral. Por isso que eu precisei entrar em anatomia da órbita, porque se eu jogo essa tabela aqui para vocês que eu montei, sem falar de anatomia orbitária, vocês iam, caraca, se perder. Eu sei que entrou muita informação, mas são informações necessárias para vocês compreenderem esses 12 pares cranianos. Viram que ficou uma vaguinha aqui? Essa vaguinha é do nervo trigêmeo, né, que tem o V1, V2 e V3. O V1 passa pela fissura orbital superior, o V2 pelo forame redondo, o V3 pelo forame oval. Professor, esse eu não consegui visualizar porque você não explicou. Esse a gente vai ter uma aula só dele. Relaxa. Trigêmeo, a função principal dele é conferir sensibilidade facial e motricidade dos músculos da mastigação. Então, quem trabalha com masseter, pterigoide medial, pterigoide lateral e temporal, quem faz eles contraírem é o trigêmeo. São os ramos motores do trigêmeo. O trigêmeo, então, ele é misto. Ele é sensitivo e ele também é motor. O nervo facial ele sai do crânio pelo forame estilomastoideo.
aquele que nós vimos no bate-papo de temporal, entre o processo estiloide e o processo mastoide, e ele vai ser responsável pela motricidade dos músculos da mímica facial, além de ser responsável também pela capacidade gustativa dos 2/3 anteriores da língua. O nervo vestíbulo coclear, ele sai do crânio, né? Ele vem aqui e penetra no meato acústico interno. Na verdade, ele não chega a sair do crânio, né? O ponto de emergência dele é no meato acústico interno, mas ele não precisa sair do crânio, porque a região de atuação dele está aqui dentro, né? Ele vai conferir para a gente a capacidade de audição. Glossofaríngeo, vago e acessório, ambos saem do crânio pelo forame jugular. Ambos não, né? Os três passam pelo forame jugular. Sendo que o glossofaríngeo, ele é responsável pela sensibilidade gustativa e dolorosa de 1/3 posterior da língua, tá? E também ele trabalha, né, com as tonsilas e faringe. Por isso que é glossofaríngeo, porque ele também vai conferir sensibilidade à faringe. O vago, ele é parasimpático visceral, ele também colabora para deglutição e fonação, mas a capacidade principal dele, a mais conhecida, é que ele é parasimpático visceral, como nós vimos no bate-papo sobre a vascularização do crânio e da face. O nervo acessório, né, ele faz esse movimento de girar a cabeça e elevar os ombros, porque ele trabalha com o nosso trapézio e também com o nosso esternocleido. Então, muitos pacientes que fazem esse esvaziamento de cadeia linfonodal, pacientes oncológicos, que a gente sabe que a metástase ela se inicia pela cadeia linfonodal, alguns desses pacientes que precisam fazer esse esvaziamento cervical, muitas vezes têm o acessório lesionado. E aí, o paciente fica com dificuldade para girar a cabeça e também para elevar os ombros. Tá certo? Bom, pessoal, essa tabela aqui é excelente para vocês printarem. Tá? Então, deixa eu me ajeitar aqui para eu sair na print de vocês. Vira e mexe tem uma print ou outra, eu estou sempre despreparado, agora eu estou de cabelo arrumado. Tira uma print disso aí e guarda com você. Beleza? Show de bola. Quem tirou a print, depois posta lá, me marca lá para eu repostar. Beleza? Essa tabela, ela tá importantíssima. Agora, essa segunda tabela também é importante. Então, já junta uma print com a outra, tá? E guarda nos seus arquivos. Essa tabela tem primeiro par, segundo par, terceiro par, mostrando aqui também por onde que eles estão emergindo do crânio. E também ela mostra qual que é sensitivo, qual é motor e qual é misto. Beleza? Guardem essas duas tabelinhas aí, porque elas são fundamentais para quem quer fazer uma prova, um concurso para a área militar, para residência em cirurgia maxilofacial. Isso aqui é importantíssimo. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou super à disposição para poder ajudar vocês. Me manda uma mensagem lá no direct, bate um papo comigo, professor. Não consegui entender a respeito do nervo tal, do nervo Y, do nervo X, do nervo Z. Não tem problema. Eu converso com você, eu sei que, por exemplo, um nervo oculomotor, não dá para a gente se aprofundar muito nele, mas na aula de órbita a gente vai se aprofundar. Outros nervos, como o glossofaríngeo ou o hipoglosso, não dá para a gente pegar o trajeto do início ao fim de cada nervo, porque vai tomar muito tempo. Eu vou conseguir fazer isso com os dois nervos principais que a gente vai precisar saber, trigêmeo e facial. Esses não tem jeito, esses a gente vai lá do início, percorrer todo o trajeto deles e identificar cada ramificação deles. Tá certo? Bom, pessoal, um abraço para vocês, obrigado por mais um bate-papo.
Obrigado pela atenção de vocês e obrigado por estarem participando aí desse curso de Anatomia da Face. Falou? Um abraço e até a próxima!